Então esse aqui é um vídeo bem básico para você entender por que intervenção estatal não funciona. E eu sei que é um assunto um pouquinho repetido, mas esses assuntos básicos são importantes de ter recorrentemente, porque tem bastante público novo aqui no canal. E eu tô querendo fazer um retorno assim a coisas um pouquinho mais básicas nesses próximos dias, nessas próximas semanas. Eu acho que tá um pouquinho na hora de fazer isso. Então, o que acontece? Existem dois sistemas econômicos e um intermediário. Isso é uma coisa que o Ludwig von Mises fala, vai ter links na descrição para você ler bastante sobre isso. Mas ele fala, ó, existem dois sistemas econômicos, existe comunismo e existe capitalismo. Comunismo é toda a propriedade privada está na mão do Estado, o Estado organiza e mapeia toda a economia. Tudo é feito de uma maneira de cima para baixo. Capitalismo é toda a propriedade privada está na mão dos indivíduos, ela pode ser aplicada livremente, ela responde a um sistema de preços e a organização que isso vai sair vem de baixo para cima, se é que existe um cima, na verdade. E o que ele diz é que, olha, existe um sistema no meio, que é intervencionismo. Que é você falar assim, ó, a gente não vai nacionalizar a propriedade privada, a gente não vai, assim, fuzilar burguês e tudo mais, né, a gente, o Estado. Mas a gente vai começar a colocar regras sobre o que você pode ou não pode fazer com essa propriedade privada. A gente vai começar a intervir, a gente vai começar a falar, não, aqui tem que ir pra cá, aqui não pode, isso aqui não pode, vai começar a tentar manipular a coisa. Só que isso gera um problema, isso gera uma cadeia de resposta, certo? Um dos problemas da economia fora, assim, escola austríaca, é meio, assim, mainstream, keynesianismo faz isso bastante, é fazer analogias com física. Então, assim, elas não cabem, mas elas são dentro de um exemplo limitado, boas ideias, em que, assim, toda ação tem uma reação, certo? Então, toda vez que você coloca uma nova regulação estatal, toda vez que você faz uma nova intervenção, uma nova burocracia, uma nova lei, isso vai fazer com que as pessoas comecem a jogar de um jeito diferente, vai começar a fazer com que elas ajam de um jeito diferente, e isso vai prejudicar novos mercados, o que vai precisar de novas intervenções econômicas para manter aquele efeito que você desejava com a sua primeira intervenção. É por isso que eu falei no começo do vídeo lá, de por que intervenções não funcionam no longo prazo. No curto prazo, às vezes elas até funcionam. Algumas não, é um desastre completo, mas algumas no curto prazo atingem o objetivo que elas querem. Só que daí conforme as pessoas vão mudando o jogo, vão mudando o jeito que elas interpretam aquilo, mudando o jeito que elas vivem a vida delas, isso para de funcionar e você tem que regular de novo, de novo, de novo, de novo. Ao ponto em que essa indústria qualquer, seja lá o que for que a gente está falando, fica tão regulada que ela basicamente morre, ela deixa de funcionar minimamente de uma maneira racional, ao ponto em que você tem duas escolhas. Ir para comunismo, ou seja, o governo estatiza tudo e vai tentar planejar tudo, que não vai funcionar, mas enfim, você pode falar, não, a gente desiste então de regular o negócio, confisca tudo e o governo faz, e daí eventualmente todo mundo morre de fome. Ou a gente vai para capitalismo, privatiza tudo, desburocratiza tudo, resolve tudo, etc. Você tem uma terceira saída que é falar, ó, então a gente tá de 0 a 10 na regulação, a gente tá em 9,5, já morreu o mercado, então a gente vai voltar para um 2, certo? A gente não vai liberar tudo, a gente não vai deixar o capitalismo livre correr, mas a gente vai reduzir a regulação. Mas isso só bota o caminho do intervencionismo de volta, certo? Você vai continuar precisando fazer novas intervenções para regular o mercado, controlar preço, ordenar as pessoas a irem ou deixar de ir, enfim, ao ponto que você vai chegar na escolha de novo, eventualmente, de fazer capitalismo ou comunismo. E esse vídeo ele foi inspirado por um comentário que eu recebi lá atrás num vídeo que eu fiz sobre a regulação de seguros de saúde privados, que eles basicamente matam, eles destroem o setor de seguro de saúde privado. Se eu fosse dar um chute assim de um número onde entre 0 estando no capitalismo e 10 sendo comunismo puro, o seguro de saúde no Brasil tá assim uns 7,5. Uma coisa já bem grave, assim, do ponto de destruição total. E alguém comentou assim, mas olha, tem que ter, assim, certas regulações, certos controles de preço, certas coisas em cima, porque... E o cara descreveu um negócio até que eu escrevi. Ele falou, olha, mas e o coitado do aposentado do INSS, certo? O cara já ganha uma aposentadoria baixa, ele já não ganha muito, coitado. Ele não pode sofrer e pagar pelos altos custos de um seguro de saúde no nível mercado. Tem que ter alguma regulação para ajudar o coitado do velhinho, porque ele não consegue pagar pelo seguro de saúde. Então ele não deve ser responsabilizado por isso, pelos custos gigantescos de uma seguradora. E isso aí cai na espiral do intervencionismo. Foi isso que me clicou assim de... eu preciso voltar para os básicos. Porque o que acontece aqui? A gente tem um problema, que é o problema, digamos, de um velhinho do INSS que não consegue comprar seguro de saúde, que ele já está fundo na espiral do intervencionismo. Quer dizer, ele já foi vítima do INSS, que é uma intervenção estatal, que é um golpe de pirâmide patrocinado pelo Estado, que é o seguinte, vocês vão me pagar hoje, eu pago aqueles outros lá, hoje,
e no futuro outras pessoas vão pagar por você, mas se outras pessoas não tiver, dane-se. E se não cobrir, não vai. E como o governo sempre vai querer fornecer mais do que ele cobra, porque é o único jeito que ele consegue minimamente parecer que ele é justificável, certo? Se ele te desse menos do que ele paga, se ele falasse que ele vai fazer isso, ia ficar puto, então ele tenta fingir. Então ele dá hoje mais do que ele vai pegar depois, emite dívida, faz o que for, e lá na frente você vai ter um problema. O problema é que nós já estamos lá na frente, onde o INSS capotou, as pessoas estão recebendo mal, elas não conseguiram economizar dinheiro porque você tem... Bom, esse velhinho do INSS hoje, ele trabalhou o quê? Nos anos 60, 70, 80, certo? Então ele foi prejudicado largamente pelos todos os pacotes e desastres econômicos dessas décadas. Ele não conseguiu economizar dinheiro porque o INSS roubou dele, FGTS, etc. E agora ele tá ferrado. Então, né... Pra gente consertar o fato de que esse velhinho tá ferrado até o rabo dele de tanta intervenção estatal que preveniu, que impediu que ele economizasse dinheiro, que ele fosse mais rico, etc. Agora a gente tem que criar uma nova intervenção estatal em seguro de saúde para garantir que eles não sejam muito caros. Você tá vendo onde isso vai dar, certo? Você tá vendo que isso aí é consertar um remendo com outro remendo. Isso eventualmente vai colapsar inteiro. Então, vamos tentar seguir a lógica aqui, né? Um exemplo para ilustrar a coisa. Acontece, bom, você fala, ó, como tem hoje, não pode ter reajuste para idosos acima de 60 anos de idade, né? Bateu 60 anos de idade, não pode reajustar o seguro de saúde, porque coitado do velhinho do INSS que não ganha dinheiro. Pois bem, o que os seguros fazem? Eles colocam todos os reajustes de seguro de saúde aos 59 anos de idade, porque eles sabem que não pode reajustar depois. Então, o que acontece? Bom, então agora não só o velhinho lá de 80 anos se ferrou, mas o de 61 anos também se ferrou. Legal, agora você aumentou o número de pessoas que estão ferradas. Parabéns. Mas, no curto prazo, você faz com que o preço do seguro de saúde baixe. Só que aí tem, vamos já um pouco mais para o médio prazo, tem uma segunda consequência. Bom, então agora você fornecer seguro de saúde para idosos não dá dinheiro, certo? Tem um controle de preços, você não consegue ganhar dinheiro fazendo isso, então a margem não dá. Então você não vai fornecer. Então vai ter uma escassez de pessoas fornecendo seguro de saúde para idosos, o preço vai subir e daí alguém vai falar: coitado do velhinho do INSS, já se ferrava antes, agora ele se ferra mais, agora os preços subiram mais. Então o governo vai ter que talvez subsidiar isso. Bom, pois bem, então todo subsídio é pago por impostos, ou seja, ou vai ser dívida emitida que os netos desse velhinho vão pagar, ou vai ser imposto que os netos, que ele vai pagar imposto de consumo, etc. Então você vai tirar de um lado e botar pro outro. Quer dizer, já tá ficando ridículo. Vai chegar algum ponto que alguém vai falar: olha, o mercado parou de funcionar. O capitalismo falhou. Precisamos nacionalizar o seguro de saúde para garantir que os idosos vão ter um acesso à saúde público, gratuito e de qualidade. Por isso nós temos que estender o SUS. E a esse ponto eu preciso pedir para você parar de dar risada, basicamente, porque você já sabe que isso não vai funcionar. A solução aqui, claro, seria abolir todo o intervencionismo em cima desse peso todo de seguro de saúde e do dinheiro que o velhinho tem. Porque, claro, como a gente tá no exemplo contínuo no INSS, né, meio que já foi, né? O cara já tá velhinho, é difícil dele se reinserir no mercado de trabalho e tal, meio que já foi. Mas o que você pode fazer hoje? Você fala, ao invés de a gente regular mais, a gente vai pro outro lado. Então fala assim, peraí, por que seguro de saúde é tão caro? Vamos começar a desregular isso. Vamos começar a permitir mais competição, vamos começar a permitir mais variedade de serviços. Vamos liberar para que empresas estrangeiras venham operar aqui no Brasil. Para pensar, não, pera. Por que seguro de saúde para idosos é muito caro? Bom, tem doenças mais complexas, certo? Vai precisar de mais exames e tudo mais. Qual é o imposto em máquinas de exames complexos? Especialmente, vamos pensar lá com oncologia e tal, umas coisas mais complexas. Qual é o imposto nessas máquinas? Faz diferença? Vamos tirar isso? Quanto que é o peso de arrecadação disso, quer dizer, roubo no estado disso, em cima de máquinas de oncologia? Na moral, quanto que é mesmo? Passa de 100 milhões de reais no Brasil isso? É relevante? Não dá pra cortar, sei lá, um cafezinho lá na Câmara dos Deputados que vai dar 100 milhões? Tá bom, corta de um lado, corta do outro, corta esse custo. Dá pra fazer isso? Remédios são muito caros. Tira imposto de remédio, você começa a tirar isso. E mesmo que você fale assim, tem um problema fiscal, tem todas as regulações em cima disso. Então assim, qual é a dificuldade de você importar uma máquina de um exame qualquer do exterior e vir aqui instalá-la no Brasil? Ou melhor, por que não se vem produzir máquinas de exames médicos aqui no Brasil? Porque olha só, pensa bem, a gente tem uma população aí de quase 210 milhões de pessoas que já está envelhecendo um pouquinho e vai envelhecer mais ainda. Então tem demanda, quer dizer, tem habitantes, tem demanda, olha só, é um bom mercado. Por quê? Porque ninguém é retardado de investir no Brasil. Vamos mudar isso? Então assim, você pode começar a fazer mudanças, ao invés de intervir mais, intervir menos. Elas vão resolver o problema imediatamente?
A maioria provavelmente não, honestamente, isso não vai acontecer. Claro, esse exemplo que eu tô aqui é um exemplo desafiador, porque é um exemplo já de um velhinho, né, não é uma pessoa assim de 20, 30 anos de idade, que ainda dá pra fazer alguma coisa. Agora, tem coisas paliativas que você pode fazer hoje, sim. Cortar impostos seguro-saúde, desburocratizar, desregulamentar. Isso você vai conseguir sentir resultados no curto prazo, talvez até meses. Inclusive se ficar claro, né, isso que é uma coisa importante. Se ficar claro para quem está operando nesse mercado, para os investidores, etc., que isso não é só a tendênciazinha momentânea, mas que isso é um grande plano, os caras podem pensar, pera, ó, agora tá até meio ruim, mas vamos entrando, porque vai melhorar e daqui 10 anos vai tá bomba pra caramba o negócio, a gente já tá supimpa o negócio. Então vamos entrando agora, porque lá na frente a gente já tem uma visão de mercado melhor. Então se você consegue deixar claro essa direção econômica, você já atrai gente agora, mesmo que a situação não esteja tão boa. Agora quando você faz aquela reforma, você fala, não, a gente vai fazer isso aqui, deu. Aí você tá falando assim pro cara, olha, é o seguinte, eu te estapeava 25 vezes na cara. Eu vou reduzir uma estapeada, mas é isso aí, acabou. Você acha que o cara vai se importar? Você acha que vai mudar alguma coisa? Não vai mudar, né? Pra ele, honestamente, dane-se. Agora, se você consegue reduzir, o cara consegue ficar um pouco mais feliz. Né? Limites do exemplo, claro. Mas você tem que ir na direção contrária. Agora, o ímpeto que as pessoas têm é um ímpeto de curto prazo, claro, né? Porque especialmente quando você está numa democracia, num país altamente intervencionista, num país com instabilidade econômica como o Brasil, as pessoas se tornam sim mais imediatistas. Então elas querem saber de resolver o problema agora. É só que, enquanto as pessoas quiserem que você resolva o problema agora, a caneta lá e acabou, bom, olha só, essa é a mentalidade brasileira desde sempre, basicamente, e olha no que deu. Então assim, o que eu tô querendo dizer é, você já meio que viu no que isso vai dar. Tem uma alternativa. Vamos tentar fazer isso ou vamos tentar repetir alguma coisa até o infinito para ver se uma vez funciona. Esse é o ponto, ok? Recomendações de leitura estarão na descrição, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.